Boa tarde, pessoal. Na semana passada, nós falamos sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nos ativos de Private Equity. Hoje, vamos dar início às conversas e vamos tratar dos impactos da pandemia da Covid nos ativos imobiliários. Para essa conversa, nós vamos contar com 3 convidados externos que vão ser apresentados na sequência. Pelo lado da FUNCEF, nós temos a participação do presidente Renato Vilela, da diretora de participações societárias imobiliárias, Andréa Morata Videira, e do gerente de administração e empreendimentos imobiliários, o Fabiano Nogueira. Antes de iniciar a conversa, eu gostaria de passar algumas pequenas informações sobre o funcionamento desse webinar. Primeiro, o evento será gravado e, posteriormente, vamos publicar no site da Fundação. A conversa terá duração de aproximadamente 1 hora, sendo que os 15 minutos finais serão dedicados às perguntas da plateia. Para fomentar o debate, colocaremos os 4 temas para discussão. Para quem está assistindo, as perguntas deverão ser formuladas por meio da ferramenta de perguntas e respostas do Broadcast Skype. Para serem aceitas, as perguntas precisam estar identificadas, com nome, setor e empresa. Uma equipe especializada vai avaliar as questões que foram enviadas e, posteriormente, nós vamos passar para os palestrantes. As perguntas que receberem o maior número de likes, vocês vão perceber que na plataforma existe uma opção de você atribuir um coração ou não à pergunta. Aquelas que tiverem o maior número de likes, então, vão ser passadas para os palestrantes. A FUNCEF agradece mais uma vez a participação de todos os convidados e espectadores. Vamos ao que interessa agora, eu vou passar a bola para o Renato. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Eu sou Renato Vilela, diretor-presidente da FUNCEF. Esse é o segundo webinar de uma série que nós estamos organizando, a Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias está organizando, sobre o impacto da pandemia nos negócios de private equity, nos negócios do setor imobiliário, que é hoje o nosso principal foco. Vou passar a palavra para a diretora Andréa para fazer a apresentação dos nossos debatedores. Obrigado. Boa tarde. Dando então a abertura ao nosso segundo webinar nos ativos imobiliários, eu primeiro gostaria de agradecer a participação dos convidados, Rodrigo Salles, gestor de fundo de investimento imobiliário e sócio do grupo Plural, Daniel Sherman, presidente da Tishman Brasil, Silvio Leal, CEO e fundador da BRC Group. Obrigado pela participação de todos vocês e também pela participação do público que está nos vendo. Então, aqui eu queria começar só uma breve explicação, que a troca de informação hoje com o mercado e com os gestores de ativos imobiliários tem sido uma discussão muito, muito importante para a FUNCEF e para a DIPAR em específico. Uma pandemia hoje com impacto significativo em vários setores tem trazido muitas incertezas e cenários diversos nos investimentos. Então, eu gostaria já de iniciar a nossa conversa com a primeira pergunta. Eu vou passar essa primeira pergunta primeiro para o Rodrigo e logo em seguida para o Daniel e para o Silvio, essa mesma pergunta. Hoje muito se especula sobre mudanças de hábitos, costumes, como a sociedade e os negócios serão feitos no pós-pandemia. Menos procura por escritórios, menos compras presenciais, mais e-commerce, medo de viagens impactando o setor hoteleiro, turismo, dentre outras mudanças. Quais seriam as que, na opinião de vocês, seriam uma alteração significativa no setor? Quais os setores que estariam mais impactados e outros que a retomada seria mais rápida? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, né? Boa tarde a todos. Obrigado, Andréa, obrigado, Vilela, Fabiano, os colegas aí, Silvio e Daniel, e os ouvintes. Obrigado pela oportunidade aqui. Andréa, vou dar a minha opinião aqui. É óbvio que isso aqui é muito exercício de futurologia, né? Quase um estudo antropológico. Mas eu confesso que eu não acredito muito
e acho que tem diversas teses aí, mas eu não acredito na tese de que vai haver uma mudança muito abrupta, que, de certa forma, vai disruptar alguns setores. Eu acredito, sim, em mudança temporária e de curto prazo. Né? Obviamente, as pessoas estão assustadas e tal, isso vai impactar alguns ramos de negócio, mas, francamente, eu acho que vai ser passageiro. E assim que essa crise sanitária, crise de saúde passar, eu acho que as coisas vão, aos poucos, voltando ao normal. Eu acho que são coisas de meses. Né? Eu acredito, sim, muito mais no impacto econômico da crise, e aí o motivo é desemprego, é renda afetada, né? Isso, obviamente, impacta vários setores aí do ramo imobiliário. Eu acredito mais nisso do que efetivamente uma mudança de hábito. Mas eu acho que assim, eu não quero me estender muito, mas obviamente shopping center no curto prazo, né, já está afetando muito, né? E os shoppings estão começando a abrir agora, e estão abrindo aí de forma parcial. Você vê que as áreas de entretenimento e lazer, como cinema, teatro, vão permanecer fechados, restaurantes, etc. Mas aos pouquinhos as coisas vão voltando. Hotel tem um impacto muito forte, mas, de novo, a partir do momento que as coisas continuarem a voltar, as pessoas começarem a perder o medo, quer dizer, e acho que todo mundo já está começando a ver exemplos europeus e outros lugares no mundo onde estão 1 ou 2 meses à frente da gente, né, na questão do Covid. Você começa a perceber os hábitos voltando, as pessoas, né, saindo, curtindo sol e tomando seus chopes em bares. Então, francamente, eu não acredito nessa ruptura grande. Acho que tem toda uma questão no comercial do home office, né, o quanto isso efetivamente vai impactar a demanda por espaço. Também, por enquanto, de forma superficial, vou deixar depois para o Daniel falar com mais detalhes, mas também não acredito que isso vai ser uma tendência aí que vai impactar de sobremaneira a demanda por espaços comerciais. A logística, acho que é um setor super resiliente, acho que não tem impactos de longo prazo em termos de mudança de hábito de consumo, de hábito então, eu acho que eu não sou muito pessimista nesse sentido. Tá certo, muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Então, essa mesma pergunta agora a gente repassa para o Daniel, da Tishman. Daniel, na visão de vocês, essa mudança de hábitos, costumes vão afetar, elas vieram para ficar? Qual mudança significativa que vocês estão identificando para o setor? Obrigado, queria agradecer a FUNCEF, ao Vilela, a Fabiano e a Andréia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco aí das primeiras impressões de tudo que está acontecendo. A verdade é que ninguém sabe o que está acontecendo, né? Porque seja na questão dos mercados, seja na questão econômica, a gente escuta opiniões completamente diversas e em direções opostas de qual será os impactos de uma forma geral. Mas algumas questões a gente já vinha analisando e vendo em diferentes setores. Eu acredito que a gente tem talvez aí 2 fases. A gente vai ter uma fase transitória, que é essa volta e como essa volta vai ser aos poucos, com os cuidados, e depois a gente tem uma análise do que acontece mais no longo prazo, quando já tiver sido encontrado as vacinas, já tiverem tido todas essas a normalidade de volta, e o pessoal fala desse novo normal. Eu acho que tem, separando um pouco essas 2 fases e também os mercados específicos em real estate, assim como o Rodrigo começou a colocar, se a gente analisar a parte de shoppings e retail, esse é um mercado que ele já vem numa transformação mais estrutural, a transformação do comércio online, etc. E isso em outros países já
com um avanço maior na participação e alguns retails e shoppings mudando um pouco o conceito. Então, esse é um processo que já vem acontecendo e que essa situação dessa crise talvez acelera um pouco mais e traz uma série de novas demandas e novas tecnologias, mas é um processo que está andando. E, além disso, foi, no curto prazo, a mais afetada também por motivos óbvios, quer dizer, os shoppings fecharam e tudo mais. A gente vê com a atuação da Tishman na Europa e também na China, em alguns shoppings o volume e a ocupação já está voltando, e o público já está voltando a níveis pré-crise. Então, as pessoas estão ávidas também por voltar à normalidade e tem essa visão. Mas existe uma transformação que já vinha acontecendo e eu acho que esse é o ponto. Quando a gente olha para a questão de escritórios, eu acho que o debate aí também é bem interessante, mas não existia uma transformação acontecendo. Na verdade, a grande transformação dos últimos 100 anos depois do elevador talvez tenha sido o coworking. O coworking ele veio como uma novidade, como uma transformação, que o mercado ia mudar e ninguém ia ter mais escritórios, vai ser mais escritórios flexíveis e que isso ia substituir de uma forma disruptiva esse mercado. E que, na verdade, não aconteceu. Na verdade, ele é mais uma... veio para contribuir. E eu acho que nos escritórios o que está acontecendo com o home office é exatamente isso. Ele veio para ter uma participação maior, ele veio para agregar, mas não vai haver uma mudança de uma forma tão significativa como é o que está acontecendo nos shopping centers. Obrigado, Daniel. Silvio, algum complemento para agregar a visão da BRC? Obrigado, Renato, André, Léo e Fabiano, pela oportunidade. Vou focar mais no escritório, né? Só para dizer assim, eu acho que nós fizemos bastante análise de comportamento, né? Entendendo que a gente passou por 4 fases distintas, natural na crise, que é aquela fase em que a gente nega, né? Ou não sabe que tempo isso vai levar. Depois uma fase em que a gente faz a catarse, entende que aquilo faz parte e que a gente tem que se adequar. E aí é entendimento de cada segmento e setor, a capacidade que a gente tem ou não de se adequar à mudança. Então, a análise do comportamento e entender, né, como as pessoas estão lidando com isso, eu acho que é a parte mais importante do processo. Eu vejo que nós, né, naturalmente, tivemos que trabalhar mais home office, então tivemos que entender mais de tecnologia, entender de espaço, espaço físico, divisão de espaço, entendimento dessas tecnologias, o que naturalmente para mim serão levadas, para nós, né, são levadas para o espaço do office, né? Como é que eu me comunico, né? Uma troca, um ajuste, né, em termos de deslocamento, ajuste em termos de equipamento, entendimento do que são os facilitadores. Uma coisa básica para mim no comportamento é que ele gerou estresse, né? Nós tivemos que nos adaptar, estar mais presentes, olhar para aquilo que está acontecendo, usar EPI, né, um equipamento de proteção individual dentro da nossa relação normal, o que não era um costume do brasileiro, né? E eu acho que aqueles offices que estiverem vendo isso e entendendo que tem um trinômio entre espaço, né, nova ocupação de espaço, os valores de metro quadrado em relação ao espaço e uma adaptação à relação do trabalho, né, porque as pessoas começaram a rever que tempo elas precisam ficar, que espaço elas precisam usar, como elas dividem um ambiente. Eu acho que isso sim, naquilo que era tendência, a crise vem fortalecer, né, e implementar. Significa que num quarto movimento, nós faremos como de outras tendências, né? Haja vista a segurança no trabalho, que não fazia parte anos atrás, e hoje a gente tem protocolos. A gente vai ver que algumas tendências terão que ser reguladas e regulamentadas, que entrarão no nosso normal, né, futuro, para adequar as próximas crises. É assim que eu vejo, né, a nossa adaptação do espaço. Certo, Silvio, muito obrigado. Vou aproveitar e já vou começar a segunda pergunta com você, que já está no dia a dia aí nos acompanhando, já tem um pouco mais de visão e acompanha um pouquinho disso que eu vou dizer. Em nosso portfólio de investimentos imobiliários, a gente está percebendo uma significativa diferença do impacto da pandemia entre os subsegmentos.
quais os subsegmentos do setor imobiliário foram mais prejudicados com a pandemia? E é possível dizer que algum subsegmento ligado do setor imobiliário ele foi beneficiado? Eu acho que essa análise dá para a gente identificar analisando 3 drives, né? 3 vetores. Primeiro, a gente entender daqueles segmentos que tiveram, digamos assim, mais afetados, talvez, né, se é que posso dizer, positivamente, ou que continuaram quase próximo do normal, e aqueles que foram afetados, como a gente já estava falando, negativamente. E aí, transversal a isso, é a capacidade que a gente teve nos Acho que o Silvio. Acho que o Silvio Silvio caiu. Podemos seguir para o outro, Fabiano. Silvio caiu. Tá certo. O Rodrigo, você consegue identificar também essa variação de impacto entre os subsegmentos na carteira gerida por vocês e no próprio mercado? Acho que, começar pelo óbvio, acho que shopping, você teve, praticamente zerou a receita dos ativos, né? Então acho que o impacto é total, tanto em shopping quanto outro setor hoteleiro. O setor comercial, você teve tudo você tem algum impacto, tá? Em maior ou menor escala, mas o comercial relativamente a shopping e comercial acho que sofreu pouco. Aí você tem que diferenciar um pouco o que é ativo bem localizado, ativo bom e bem localizado daquele ativo ruim e mal localizado. Então, quando você olha os ativos bons e bem localizados, eu acho que isso sofreram muito pouco. Você pode ter uma empresa ou outra, né, pedindo para flexibilizar, pedindo alguma carência, pedindo algum desconto, mas eu acho que o impacto não é tão grande. Você teve impacto, mas eu acho que não é tão grande. Quando você olha, por exemplo, fundos imobiliários de escritório comercial, eu acho que o valor da cota sofreu mais do que deveria, em minha opinião, relativo ao que a gente tem visto aí em aluguéis. E, por fim, eu acho que o mais resiliente de todos acaba sendo o logístico. Acho que isso já é uma tendência, mas nessa época de crise, né, onde as empresas, principalmente o setor de varejo, ele precisa buscar uma saída digital, uma saída online, eu acho que a logística, entrega e etc., eu acho que ele até é incentivado nesse sentido. Então, acho que pegando um gancho também na pergunta, né, quais os setores que se beneficiaram, aí claramente o setor logístico e o setor online, né, aquelas empresas do varejo que estavam mais bem preparadas para o setor online, acho que sem dúvida nenhuma foram as que melhor se saíram. Agora, só um comentário, por exemplo, com relação a shopping, que eu acho que é importante colocar. O shopping, ele que talvez seja o mais sensível à mudança de comportamento, né? O shopping, ele é mais do que tudo um local de conveniência, né? Um local de experiência. E ele é naturalmente adaptável às transformações, né? Então, muita gente vem falando, poxa, o e-commerce, o setor de comércio digital, ele é uma coisa disruptiva com o comércio físico, né? Nós não achamos isso, eu acho que são coisas complementares, né? Um vai disruptar o outro, mas eu enxergo como coisas complementares. Até porque hoje os shoppings eles têm servido como um hub logístico. Normalmente são lugares muito bem, os shoppings ficam em lugares em boas localizações, e você tem ali o last mile. Então o cara pode comprar na internet, vai passar no shopping e ele vai funcionar também como um hub logístico para o e-commerce. Então acho que as coisas são modificadas e eu acho que as coisas são adaptáveis. Certo, Rodrigo, obrigado. Léo, o Silvio conseguiu retornar? Sim, está com a gente. O Silvio, a sua
o seu áudio, ele caiu bem no início da sua fala. Se você quiser retomar a resposta. Ok, tá me ouvindo bem agora? Desculpa aí a conexão, né? Estamos. Tá ouvindo bem? Mas fazendo esse corte para ter vocês, né, analisando em 3 vetores, né, a forma da nossa forma de ver, né? Como estava dizendo o Rodrigo, aquilo que está mais ligado positivamente, eu diria, à pandemia, que é nas soluções, né, que a gente tem ligado à saúde. Então, setores de saúde, hospitalar, logística industrial, logística do varejo, elas estão sofrendo até incremento em função da necessidade. Enquanto a gente vê aqueles que tiveram restrições, né, ao uso, tipo escritórios ou hotéis e shopping, né, então a gente está muito mais avaliando, ou tem que avaliar a sua capacidade de adaptação e readequação. Então, enquanto o que o Rodrigo disse agora, né, aquilo que era a tendência da ocupação de um shopping, não só com a loja, ou da redisposição mix, ele deve ser naturalmente implementado no modelo complementar entre marketplace, entrega, uso, experiência do cliente, né? Eu acho que isso vai ser adaptado mesmo dentro do shopping. Ou seja, a gente vai ter que readequar esse mix com utilização do espaço de outra forma, né? Cada classe ou setor, né, reflete de uma forma. Então, nós temos que fazer análises pontuais, inclusive regionais, levando em consideração que dentro de um país que nem o nosso continental, a gente tem reflexos distintos conforme, inclusive, se disponibilizamos a enfrentar, né, a pandemia ou a crise. Tem mercados mais organizados e setorizados. Então, quem tem uma carteira que nem um investidor tradicional, é uma hora muito boa de prestar atenção em quem se readapta logo, né? Quem está pronto para realmente voltar, que nível está sendo de readaptação e requalificação dos negócios, e entender que tem oportunidades dentro dessa crise, né? Tem que ficar atento para isso também. Certo, Silvio, muito obrigado. Queria também agradecer a marca de 100 pessoas que estamos atingindo agora, acompanhando esse nosso debate. E, Daniel, tem algum complemento que vocês queiram fazer? Eu complementaria, eu acho que o Rodrigo colocou mais no macro setor, o Silvio já entrou um pouco mais nos setores, eu indo um pouquinho mais a fundo nessa questão dentro dos subsetores, eu concordo com o Silvio e acho que essa questão dos shoppings tem uma questão realmente no Brasil ainda de localização nos centros urbanos, é algo que ainda continua, não vai mudar, mas vai se adaptar em relação ao que a gente viu antes dessa pandemia. E também na questão dos escritórios, eu entendo que quando você olha um escritório classe A e um classe B, talvez eles vão sofrer de formas diferentes. A gente vê que em momentos de crises que você precisa de adaptação nos projetos de uma forma mais rápida, ou com menos número de pessoas no elevador, com mais espaços de lobby, com distanciamentos, prédios de mais qualidade, você com uma intervenção pequena e ajuste, você consegue adaptar eles mais rapidamente. E isso provavelmente vai ter uma diferença nessa volta. E a outra questão, finalizando esse comentário, é que nos escritórios, talvez, o impacto dessa crise ela vai ser sentido num momento um pouco mais para frente, sobre a ótica, de novo, que alguém comentou, da economia. Como que as empresas vão sair do outro lado? Às vezes a gente fez um contrato de uma empresa boa num empreendimento ruim, quando terminar esse contrato ela já vai querer se mudar para um outro imóvel, ou empresas que não vão conseguir sobreviver em função da crise e vão ter que rescindir contratos. Então, eu acho que ainda vai ter uma acomodação em cada um desses subsetores, mas eu vejo que nos escritórios vai ser algo um pouco mais para frente, talvez, que essa crise veio. A gente viu que março, abril, existiram essas conversas de tentar postergar um aluguel, ter um pequeno desconto, mas isso foi no curto prazo. Mas a gente tem que ver como vai se comportar essas empresas após a pandemia. Tá certo, Daniel. Se você me permitir, Fabiano, quer dizer, a gente acabou não comentando muito de hotel, mas acho que eu tenho também uma opinião que talvez, de todos esses setores, o setor hoteleiro seja o que sofra mais em termos de mudança
mudança de hábito, tá? Porque eu acho que as pessoas, eu falo por mim, as pessoas descobriram as reuniões virtuais, os webinars, o Zoom, Teams, etc. Então, eu acho que se tem alguma mudança, eu acho que essa vai ser a maior delas, no sentido de que você não vai precisar ficar viajando para fazer reuniões em outras cidades, em outros estados, da mesma forma que você fazia antes. A gente é gestor de um fundo daqui de shopping, por exemplo, temos um ativo em Maceió, a gente mensalmente pegava um aviãozinho, ia até Maceió, levava 2 dias para fazer toda a logística de transporte, etc., dormia lá, não precisa mais fazer isso. Foi só um exemplo. Eu acho que o setor hoteleiro ele pode vir a sofrer relativamente mais com os outros por conta de mudança de hábito. Legal, Rodrigo. Obrigado pelo complemento. Daniel, está no DNA da empresa de vocês aí, lançamentos, novos investimentos. De que maneira a empresa de vocês está enfrentando o atual cenário e seus impactos no tocante aos novos projetos, aos investimentos, aos lançamentos, e quais os novos projetos eles já são idealizados aí para o setor? Aqui no Brasil a gente está bem focado na área de escritórios e residencial. Então a gente teve um lançamento residencial no ano passado, no setor médio alto padrão, no setor alto padrão, na região dos Jardins, onde a gente vê que nesse primeiro momento teve uma parada nas vendas, apesar de a procura continuar e as pessoas analisando. A gente vê que nesse setor eles são mais resilientes e apesar de uma parada, a gente vê que o mercado vai voltar nos ritmos anteriores, porque é uma questão de confiança que foi retraído nesse momento. No setor de escritórios, a gente desenvolveu bastante no Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A gente vê que hoje São Paulo consolidou um pouco mais e é onde a gente vê a necessidade e o mercado para continuar desenvolvendo prédios de escritórios de alto padrão, tendo em vista tudo que a gente está falando e trazendo novas tecnologias olhando para frente. E essas novas tecnologias, a gente já está incluindo elas nos novos projetos. Existem várias discussões com pesquisas, com grandes empresas, o que elas estão vendo, como elas estão reagindo, e aos poucos essa tecnologia vai colocando. Uma delas é o próprio coworking, que a gente está incluindo como parte do investimento do empreendedor e não terceirizando isso, porque você trazia um competidor para dentro do teu prédio. Ao você mesmo fazer a gestão do teu espaço compartilhado dentro do empreendimento, você está em contato com essas empresas e elas podem expandir no próprio prédio e fica de uma forma mais equilibrada e focada com o investidor. Então, tem algumas questões, mas a gente vê que a questão de escritórios de alto padrão é ainda o foco também em São Paulo, tendo em vista. No Rio, a gente vê que a situação da volta é um pouco mais longa, mas mesmo assim, empreendimentos de alta qualidade, e no caso no Rio a gente desenvolveu o Aqua e temos outros terrenos para fazer escritórios, a gente viu que a velocidade de locação ela acabou acontecendo com prédio alugado 80% num mercado difícil. Então a gente acredita que concentrar nos produtos de alto padrão em boas localização é a forma de você investir no longo prazo e apesar de poder ter um preço um pouco diferente, você tem uma garantia dos teus fluxos e do teu rendimento mais focado no longo prazo e não na questão do curto prazo. Certo, Daniel, obrigado. Silvio, de que maneira a BRC está enfrentando, está enxergando que o mercado está enfrentando? De que maneira a BRC identifica esses impactos sobre os novos investimentos, sobre novos lançamentos de ativos imobiliários? Esse mix que vocês montaram, né, da apresentação aqui, da nossa participação, está me ouvindo bem? Estamos. Tá. Ele é muito oportuno, porque para nós que fazemos consultoria estratégica,
eu diria que a demanda ela aumentou muito. Houve um incremento para a gente de trabalho, eu diria absurdo, em função da necessidade das empresas, né, que têm ativos ou portfólios ou carteiras, entenderem como elas surfam nesta onda agora, como passam pela crise, como readequam as suas carteiras, para inclusive entender, né, que nós estamos no longo prazo, o que faz sentido em relação aos mercados. E o que nós estamos tratando bastante é entender o comportamento do consumidor dos diversos ativos. Quando a gente fala principalmente na renda, né? Nós estamos tendo ativos que são para renda. E nisso é interessante, a gente fez uma parceria, inclusive agora, para monitorar o comportamento e entendimento, inclusive usando inteligência artificial. E é bem lembrado pelo Rodrigo, nós temos que diferenciar um pouquinho, eu acho, quando a gente fala do setor hoteleiro, o que é corporativo e o que é lazer, né? No comportamento, a gente nota que as pessoas, assim que puderem, querem sair de casa, querem estar em algum lugar ao ar livre, como a gente acabou de falar. Então, o de lazer talvez seja impactado de uma forma e o corporativo de outro, né? Em compensação, a gente vê diversas iniciativas da indústria de como adequar o ambiente para que as pessoas possam novamente usar o ambiente de uma forma segura. E isso já está acontecendo, né? Eu acho que o setor hoteleiro foi um dos primeiros a adequar um protocolo, lançar um protocolo, se organizar para isso, comunicar as pessoas, seus clientes, né? Se a gente entrar nos sites dos hotéis, ou nos órgãos que estão regulando isso, a gente nota. Então, quanto ao comportamento mais ligado ao residencial, eu também vejo isso. Vejo pessoas agora tentando realizar aquilo que pensavam em relação ao longo prazo do seu imóvel para morar ou para viver, adequando esse conforto, que seja isolamento térmico, isolamento acústico, próximo do local que tem orientação solar. Então, eu acho que a gente vai ter essa adequação de busca, né, desses investimentos. E para nós, ou seja, para quem tem carteira, é muito importante, como eu digo de novo, monitorar esse mercado, né? E é o que a gente está ajudando a fazer, ajudando as empresas a se posicionar frente à crise, que nós temos que entender que é sempre transitória, né? Como a gente já disse, isso é uma fase, né? O longo prazo vai acontecer e o que realmente fica e o que a gente pode absorver de positivo com isso, tá bom? Certo, Silvio, obrigado. Rodrigo, na Plural, de que maneira ela está enfrentando esse atual cenário e seus impactos no tocante à estimativa, às projeções e aos projetos de novos investimentos? Vamos lá, essa pergunta é muito boa. Eu acho que o impacto de curto prazo, como eu falei, ele é muito grande. De longo prazo, acho que o efeito é menor, é pouco, é pequeno. Mas de curto prazo, você tem um problema muito grande, que é a precificação de ativo. Quer dizer, a gente, pré-crise, a gente vinha trabalhando uma série de carteiras de imóveis, seja para aquisição, seja para lançamento de novos fundos, ou seja, até para operações de M&A, tudo parou. Tudo simplesmente parou. Até nos fundos que a gente faz a gestão, a gente tinha algumas aquisições engatilhadas e ou tudo foi suspenso ou abriu, porque você tem uma dificuldade muito grande na precificação. E aí, quer dizer, você comprador, você tende a ser muito mais conservador nesse momento, né? Você vai querer reduzir o preço, você vai querer ter garantia de rentabilidade, você vai querer falar em earn-out. E o vendedor, ele tem uma dificuldade também grande de descer ao ponto que o comprador acha que está. Então, acho que nesse curto prazo você tem uma suspensão de transações grandes até o cenário voltar a normalizar. Então, isso, para a gente aqui, isso teve esse impacto de curto prazo, né? A gente tinha uma série de fundos de tijolos aí que a gente ia lançar no mercado, a gente suspendeu essas atividades até o cenário ficar mais claro. E, quer dizer, eu vi o Daniel falando um pouco, o Silvio também, no residencial, acho que tem também um aspecto bacana de comentar. O mercado imobiliário residencial, ao contrário de que muita gente pensa, ele não tem a ver com déficit habitacional. Os maiores mercados imobiliários residenciais do mundo são lugares que você tem déficit habitacional zero. O mercado imobiliário, ele é movimentado quando as pessoas se mudam, né? Seja por momento de vida, quero ir para um apartamento maior, eu quero ir para um apartamento menor, mudança de tendências, etc. São essas coisas que fazem
mudança de regiões, são essas coisas que fazem o mercado imobiliário residencial se movimentar. Eu acho que uma outra mudança de comportamento que pode afetar o mercado imobiliário residencial positivamente é efetivamente a questão do home office. Se antes você vinha numa tendência de espaços compactos, pequenos, 60, 50 metros quadrados, um sala-quarto meio que integrado, para você ficar pouco tempo em casa, mais tempo na rua, agora as pessoas estão vendo que, assim, eventualmente, vão ter que trabalhar de casa. Você tem que ter um mínimo de adaptação desse espaço. Isso é uma oportunidade para o mercado imobiliário. Eu não tenho a menor dúvida que os próximos lançamentos residenciais vão ter uma seção especial de lugar adaptável para home office. Isso vai ter espaços um pouco maiores, etc. Então, esse tipo de coisa que efetivamente movimenta o mercado imobiliário, residencial. São essas tendências que são importantes também. Certo, Rodrigo. Muito importante mesmo essa percepção e essa mudança dos lançamentos residenciais. Certamente esse home office está ensinando muito e está exigindo uma revisão de projetos residenciais, né? Daniel, vocês poderiam falar algumas práticas do setor imobiliário internacional que poderiam ser replicadas no Brasil ou experiências que deveríamos evitar do que a gente está enxergando lá fora? Sim, antes de responder, eu só queria fazer um comentário em relação ao ponto anterior dos impactos, que se a gente analisar a crise anterior que a gente teve de 2008, 2013, que veio até esse momento, a gente pegou no Brasil um momento que você tinha uma oferta excessiva e a demanda retraiu completamente. Essa crise, ela está pegando a gente numa situação de oferta e demanda mais equilibrada. Então, eu tenho certo otimismo que, ao passar, a volta ela pode ser mais rápida do que a gente imagina se a atividade econômica retomar. Então, acho que esse é um outro ponto para complementar essa discussão. Em relação a práticas internacionais que a gente tem percebido, a gente tem colocado e tem discutido muito essas mudanças que vêm acontecendo. Então, eu já comentei a questão do coworking, então a gente já está colocando nos próprios empreendimentos como parte do investimento essa flexibilidade, porque a linha, como eu já comentei, a gente também está criando toda uma área de hospitalidade, quer dizer, a administração dos prédios no passado, ele era focado no property management, na operação do ar-condicionado, da limpeza e segurança. Quer dizer, hoje não, você tem que tratar o teu inquilino na hora que ele chega de uma outra forma, dando mais serviços, dando uma série de outras demandas e serviços que ele precisa para ele estar integrado a isso. E com isso a gente criou já um aplicativo onde a gente colocou todos esses serviços e com isso a gente consegue entender o que está sendo usado. E no passado, quem definia a decisão de mudança estava muito mais concentrada na cúpula da empresa, onde mora o diretor financeiro, onde mora o diretor-presidente, e essa era um pouco a decisão. Com essa informação que a gente está recebendo através desses sistemas e mais tecnologia, a gente consegue devolver para as empresas o que é que os seus funcionários estão precisando, o que eles estão demandando, o que eles estão utilizando, e isso está sendo muito rico para colaborar com esse processo de mudança. A gente vê também que nessa questão do home office, uma discussão que está tendo, não só, como comentou o Rodrigo, de você necessitar de mais espaços nos apartamentos, às vezes a necessidade desse espaço maior, você tem que se afastar um pouco mais do centro e para o subúrbio para ter um espaço maior, porque você vai ter acesso ao home office. Mas as pessoas, pelas pesquisas que a gente está fazendo, não querem ficar em casa também. Então, talvez escritórios satélites em outras regiões onde a pessoa sai de casa, mas está perto e trabalhando dentro nessa área, perto de casa, mas não necessariamente num escritório central onde todo mundo vem de todos os lados,
pode ser algo que funcione também. E o último ponto que a gente está analisando, e não sobre a ótica de comportamento, mas sobre a ótica de que transformações podem ocorrer, é a questão de hotéis, para analisar alguns ativos que vão ter uma demanda de troca de funcionamento. Ou seja, você pega um hotel, vai transformar num residencial para locação, a gente está começando a olhar, através dos comportamentos, como o Silvio colocou muito bem, quais são esses inícios de tendências que a gente está percebendo para poder ficar mais perto e analisar. No Brasil, o que a gente vê crescer em função dessa situação também e a questão de taxa de juros é que a parte de apartamentos para locação, a gente já vê várias experiências e a gente acredita que isso vai continuar crescendo de uma forma mais estrutural à medida que a gente vai avançando. Certo. A gente agora já está com mais de 120 pessoas nos acompanhando. Queria agradecer novamente a participação de todo mundo. E a gente tem recebido aqui várias perguntas. Então, vou abrir um espaço agora para o Rodrigo e para o Silvio, se quiserem complementar a fala do Daniel nessa última pergunta, enquanto a gente já seleciona algumas perguntas que eu vou refazer aqui para vocês. Queria só dar um complemento, então? Pode ser, Rodrigo? Claro! Toda referência para você. A gente tem alguns componentes de análise, né? Um deles é a cultura. Nós temos que ficar atento, né? O que muda no Brasil, o quanto a gente é adaptável ou não a trabalhar no home office e quanto a gente gosta o uso, o espaço urbano. Então, o entendimento como disse o Daniel, é muito importante de buscar, né, talvez um escritório satélite, e isso impacta diretamente no uso das tecnologias, né? Se eu tenho linha de transição de dados, se a minha conexão naquele ponto é favorável, se o tráfego me ajuda no deslocamento, e isso leva a gente a pensar que temos que estar atentos nos novos mercados que surgem. E quais empresas estão nesses novos mercados e que reflexo essas empresas que se movimentam no mercado trazem para o imobiliário. Então, é uma análise, eu diria que a gente tem que ter uma visão mais holística do fato, né? Isso para nós é importante. Uma outra coisa de adaptação, que hoje a gente tem muito acesso com empresas que são internacionais, das práticas que dão certo, né? Naquelas que estão, inclusive, já entrando, já saindo, se adaptando. Então, a gente pode acompanhar o que está acontecendo. Um espaço que eu acho que o mercado precisa, no mercado brasileiro, a gente precisa implementar, é o disclose da informação, a discussão mais aberta sobre o que impacta nos mercados, né, como eles se comportam. Eu acho que isso, como a gente tem, quando a gente fala de ativos mobiliários, né? E também uma outra é o espaço para inovação. Se a gente olhar o mercado americano, o que a gente tem de Construtech, PropTech, discussão das startups conectado às grandes empresas, aos grandes centros e adaptando de imediato a inovação, né? Então, acho que falta ainda no Brasil que a gente tenha um espaço para adaptar essas empresas, né, que estão dentro do segmento ou na cadeia que tragam uma solução para a gente de curto prazo. Certo. Silvio, Rodrigo, tem algum complemento? Só para complementar, né, eventual impacto, né, de tendências, né, estrangeiras aqui no nosso business e tal. O Brasil, tudo que a gente faz, a gente primeiro olha lá fora, né? Acho que isso serve para moda, para qualquer setor, né? A gente tem essa vantagem aí de tentar copiar tudo que dá certo lá de fora. E a questão da crise, né? A gente de Europa, então dá para também acompanhar o que eles estão fazendo lá para a gente tentar replicar. Mas acho que interessante dar um exemplo aqui. O shopping, ele é muito um lugar de experiência, né, de conveniência, de entretenimento e lazer. Quando você olha os shoppings brasileiros, eles são muito carregados em cinema, em praça de alimentação, em restaurante, multiuso. Hoje em dia você tem centro médico, clínica médica, torre comercial, etc.
Então, isso é essencialmente um aperfeiçoamento brasileiro que está num nível assim, até mais avançado que os Estados Unidos e outros lugares. Os malls brasileiros já estão mais prontos para essa nova tendência do que o americano. Toda essa questão de que, se não me engano, eles têm praticamente 25% da ABL dos shoppings são voltados já para entretenimento e serviços. É muito maior do que o mix americano. Então, acho que a gente sempre tem que olhar assim, lá para fora, mas os nossos hábitos culturais aqui, especificamente em shopping, isso faz uma diferença grande. E isso é uma tendência que está se vendo agora nos Estados Unidos, né, que a gente já tinha implementado isso aqui antes. Certo. Vou trazer agora uma pergunta, a gente começa com o Daniel, essa já é uma pergunta do público, e depois vocês dois complementam, Silvio e Rodrigo. A pergunta é a seguinte: vocês consideram que um novo ciclo, uma nova curva de investimentos no setor possa retornar dentro de um período de 5 anos ou mais rapidamente? Olha, eu estou no muito mais rapidamente. Eu acho que, de novo, eu fiz um comentário no final que eu acho que nesse a gente está pegando o momento de oferta e demanda equilibrada. Isso não significa que todo o mercado vai voltar, o crescimento econômico vai demorar, mas quando a gente olha para o real estate, a gente vê, a gente está no nível de taxa de juros real quase que negativa, quer dizer, os fundos imobiliários estão dando yields aí de 5%, 6%, e está todo mundo correndo, porque se você ficar no renda fixa, já juros real quase que negativo. Então, eu acho que, independente do crescimento da economia, eu acho que o real estate ele vai voltar antes do que a economia por causa da questão taxa de juros. Taxa de juros é muito forte nessa equação. Então, eu estou um pouco mais otimista. Agora, quando você fala de a economia do Brasil vai voltar aos níveis pré-crise em 5 anos, talvez nem em 5 anos, né? Quer dizer, a gente ainda tem muitas incertezas com a questão fiscal, a questão do governo, como vai ser a reação, Congresso, etc., pós-crise, e eu acho que ainda existem muitas dúvidas, mas eu acho que se a gente olhar para o setor real estate, ele vai ter uma velocidade muito maior. E se a gente olhar um exemplo rápido que aconteceu no nosso mercado, o Safra comprou o Tower Bridge a, sei lá, 18, 19 mil reais o metro quadrado imediatamente antes da pandemia, né? E agora foi anunciado semana passada que o BC Fund está comprando o prédio da Multiplan ali perto onde ali do Morumbi, etc. Também o AAA, comparável com o Tower Bridge, por 21, 22 mil reais no meio da pandemia. Então, você vê que o preço pós e pré, e eu concordo com o Rodrigo que ele falou que está um pouco sem referência, mas tem alguns tipos de ativos que, nesse momento de crise, não é que o preço dele vai cair ou não, é que fora da crise ele nem iria para o mercado. A crise é a oportunidade dele transacionar mais em preços de mercado. E foram buscar esses tipos de yields. Então, tem alguns ativos e segmentos que vão retornar rápido. Residencial, eu acho que também. Então, eu acho que não necessariamente o retorno do mercado em real estate a números pré-crise tem a ver diretamente com o crescimento da economia. Certo. Rodrigo, tem algum complemento? Eu concordo totalmente com o Daniel. Eu acho que, assim, quando você começou a pergunta se o mercado ia retornar em 5, eu estava achando que era 5 meses e tal. 5 anos, de forma alguma, né? 5 anos no Brasil é longuíssimo prazo. 5 anos vai estar tudo certo. Eu acho que já para o final do ano, ou seja, estamos falando em meses, eu acho que a coisa já volta bem mais forte. Eu acho que o Daniel bateu no ponto aí, eu quero reforçar a questão da taxa de juros.
Assim, o brasileiro não sabe do que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos a noção da potência que é a gente viver de forma estrutural, de médio e longo prazo, com uma economia com taxas de juros muito baixas. Eu acho que sim, já existem previsões para um Selic de 1,75 para o final do ano, 1,75 no Brasil, gente, com inflação assim, tendendo a literalmente zero. E para 2020 sobe um pouco para 2,5, não vai chegar muito em inflação de 1,9. Eu acho que isso é transformacional, eu não tenho a menor dúvida. E a gente está num ambiente sem inflação, sem pressão inflacionária, né? Não é que aquele taxa de juros artificialmente baixa, né? A gente está sem inflação. Eu acho que se vocês forem olhar, quer dizer, não acompanhei muito o mercado hoje, mas já estamos de novo com umas 100 mil pontos no Ibovespa. Já estamos aqui. Eu também perdi aqui. Está caindo para caramba. Então, eu acho que assim, essas sinais, quando você olha para o mercado externo, saiu um dado hoje do payroll americano, foi surpreendente, foi assim, muito acima das expectativas de payroll americano. Então, assim, o mundo está reagindo. Um outro ponto, todos os bancos centrais do mundo inteiro, cara, jorrando liquidez na economia, como nunca se viu antes. Então, acho que tem alguns aspectos que vão forçar uma retomada mais rápida. Assim. O Daniel também comentou a questão fiscal brasileira. E isso é um ponto muito sensível. Né? Obviamente, 2020, esquece, né? Vamos ter aí quase 15% de déficit orçamentário nesse déficit anual em 2020, mas tudo está caminhando para ser um déficit pontual, né? O governo tem trabalhado muito para que esse aumento de despesa não seja um aumento recorrente, seja um aumento pontual, e parece que está andando nesse sentido. Parece que o teto de gastos vai ser mantido 2021, 2022. Parece efetivamente que essa reaproximação do Bolsonaro no Centrão, né, questões ideológicas à parte, né, esta aproximação dá uma governabilidade maior. O governo que ele não tinha tanto, isso tem uma expectativa de agenda de reformas maiores e mais positivas. Então, eu acho que isso tudo posto, né, eu tenho uma impressão que a gente vai ter uma retomada aí mais forte na atividade imobiliária, né, de lançamento, de transações, mercado imobiliário residencial, de novas emissões de fundos imobiliários, etc. Então, eu estou mais otimista nesse sentido. Tá? Tá certo, Rodrigo. Silvio, tem algum complemento? Só reforçar que a parte econômica que nos conduz para essa decisão natural, né, de como a gente, como investidor, entender o peso do imobiliário dentro dessa composição de carteira, que ele assume cada vez mais uma posição estratégica, e ficar atento naqueles setores e empresas, né, que é uma diferença quando a gente fala de tamanho de empresa, posicionamento de empresa, quando a gente está falando de ocupação, daquelas que têm realmente resistência maior a uma crise, né? Como elas se organizam, quais são os pontos de controle, se elas têm caixa ou não, e isso é que faz diferença para a gente dentro da permanência do retorno rápido ou não. Para aquelas que precisam ou não assistência, a gente entende que se tiver uma posição clara de governo, o mercado retoma. Para aquelas que naturalmente já são protagonistas do mercado, a gente tem que ficar atento nesse prazo e fazer, né, bons investimentos nesse sentido. O mercado retoma antes, 5 anos, com certeza. Certo, Silvio. Vou aproveitar mais uma pergunta aqui e já continuar a fala com você. Como os investidores institucionais devem se posicionar agora, em face das alterações discutidas até aqui? O investidor institucional, como a gente entende, né, naturalmente essa conexão, né, como compromisso fiduciário com longo prazo, é muito importante, né, ter essa visão protagonista que nem vocês estão tendo. Né? Ou seja,
a ocupação do mercado de falar com os players, trazer os players para a conversa, entender qual é a estratégia dos stakeholders que estão e que movimentam o mercado, que permanecem no mercado, é uma ação muito importante. Com relação efetivamente à carteira, uma análise do investidor institucional agora, seria muito importante entender, né, a sua posição estratégica como gestor, né, como investidor que gere, né, a relação e que tem um poder de influência de realmente entender com esses gestores, com esses stakeholders, de compor estratégias conjuntas. Eu falo no sentido de que a gente deve entender claramente quem está no mercado durante a crise e tem similaridade em estratégia, comportamento, ou seja, análise também de atuação no mercado. Eu acho que esse é um bom momento da gente se aproximar daqueles gestores, stakeholders que se aproximam das estratégias que um investidor institucional tem. Certo, Silvio, obrigado. Daniel, e na casa de vocês, como a Tishman ela está trabalhando agora nessa aproximação com os investidores institucionais? Então, a Tishman está no Brasil há mais de 30 anos e, basicamente, o nosso investidor é o investidor institucional estrangeiro colocando capital no Brasil. E a gente tem um fundo captado para continuar fazendo isso. Por outro lado, nesse momento, a gente está vendo que o estrangeiro está se afastando um pouco em função da crise como um todo, para ir para portos mais seguros e esperando. Eu acho que, de novo, comparando com a crise passada, o estrangeiro ele veio com força logo depois da crise e disputou um pouco o espaço com os locais, o institucional local. Hoje, eu estou vendo que o capital local, em função da taxa de juros, vai ser mais protagonista nessa volta, principalmente na captação de fundos imobiliários, que vinha acontecendo e vinha crescendo de uma forma no mercado retail, e isso deu uma parada momentânea, mas nessa taxa de juros deve voltar. Eu acho que os fundos institucionais brasileiros de peso, como a FUNCEF, têm uma grande oportunidade, porque talvez a competição nesses próximos 12, 24 meses em relação a real estate com capital de projetos grandes vai ser muito reduzido. A gente viu que essa questão aí dessa compra do BC Fund nesse projeto da Multiplan, mas quando a gente olha, os estrangeiros ainda demoram um pouco a reagir, principalmente porque a informação que vai lá para fora de toda a questão política, essa talvez segura ainda mais esse investimento voltar. Então, a gente já estava se preparando, já temos agora uma gestora e captando os fundos locais, mas a gente acredita que nesse momento o capital local do institucional vai ter uma posição privilegiada em relação a ativos muito grande em relação a esses outros players que tanto o estrangeiro quanto o fundo imobiliário retail. Ótimo. Rodrigo, algum complemento à fala dos dois? Eu queria complementar e reforçar uma visão aqui, principalmente para os fundos de pensão. Eu acho que, como investidor de longo prazo e tal, o mercado de capitais via fundos imobiliários, ele está atingindo efetivamente um outro patamar em termos de volume, tamanho, participação, diversificação. Eu acho que os fundos de pensão vão ter ainda, enfim, relevante, né, desculpa a redundância, mas vão exercer um papel protagonista nesse mercado de capitais via fundo imobiliário. Isso não aconteceu ainda. Isso acho que é uma tendência. Eu sei que os fundos de pensão já estão estudando, tentando se estruturar para isso, mas eu acho que isso é um benefício enorme para os fundos de pensão. Porque a tomada de decisão é mais rápida, as transações são mais transparentes, os custos envolvidos são muito mais simples. Eu acho que os fundos de pensão deveriam acelerar esse processo. No momento de crise como esse, onde você vê quedas de 30%, de 20% a 30% em ativos de renda, e bons ativos de renda nos fundos imobiliários,
Eu acho que era uma excelente oportunidade para os fundos de pensão agirem para se posicionar de longo prazo nesses ativos, né? Só né, me repetindo um pouco aqui, um shopping perder 30% do seu valor. Se você está supondo que você vai ter um NOI menor, isso não pode ser verdade. Você pode até ter uma queda de 30% no primeiro ano, uma queda de 5% no segundo ano, 0% no terceiro ano, mas depois ele recupera. Então, você perpetuar 20%, 30% de queda é muito agressivo. Né? Então, os ativos via fundo imobiliário estão mais baratos. Então, acho que sim, essa é uma tendência. Eu acho que sim, os fundos de pensão deveriam acelerar esse movimento de trabalhar mais via fundos imobiliários e mercado de capitais, onde você tem precificação de cota mais rápida, etc. Todos os benefícios que você tem no mercado. Ótimo, Rodrigo. Tem uma participação aqui de uma das nossas ouvintes com uma pergunta bem relacionada ao nosso assunto. Vou trazê-la agora. Nos últimos anos, vimos um movimento grande de operações de mercado de capitais, com FIIs captando, fazendo follow-ons, mas as operações diminuíram com o início da crise, assim como ocorreu com as empresas. Esse movimento deverá retomar rápido ou perder força no curto prazo, mesmo com a retomada da economia. Já saíram algumas notícias sobre a retomada de IPOs de empresas na B3. Isso deve ocorrer também com os FIIs? Já tem tido algumas ofertas de FIIs, principalmente os FIIs de papel, né, que a gente chama que são fundos de CRI e fundos de fundos. Justamente para você, talvez seja a forma mais rápida de você se posicionar adquirindo, né, oportunidades e papéis com desconto. Então, isso já tem ocorrido, né? Essa semana, inclusive, teve uma oferta de um fundo de CRI que saiu bem. A gente já está sentindo demanda para... Não tem a menor dúvida. Lá para o final do ano, ou no primeiro semestre do ano que vem, você vai ter uma retomada aí forte de oferta de fundos, nada aí pela taxa de juros, conforme a gente falou há pouco tempo. Certo. Daniel, algum complemento? Concordo, e como eu estava falando antes, eu acho que sim, que vai voltar. Agora, os fundos de ativos, eles, para captar, demoram um pouco mais pelo próprio processo. É evidente que o Rodrigo está muito mais na ponta ali, vendo o que está acontecendo, e também, geralmente, eles precisam de ter algum ativo-alvo. Então, eu acho que vai voltar, porque não vai ter alternativa, e essa vai ser uma boa alternativa para a pessoa física. Mas, de novo, eu acho que talvez o timing, ele começa a retomar no fim do ano, mas até eles estarem no mercado comprando pode ser mais para o começo, meio do ano que vem. E eu acho que essa é a oportunidade que os institucionais que já têm forma de agir mais rápido podem se aproveitar. Então, reforça o que eu estava falando, mas eu acho que já está voltando, como o Rodrigo mesmo comentou. Obrigado. Silvio, tem algum complemento? Naturalmente, como disse o Rodrigo, a procura por uma liquidez imediata, então a gente vê um movimento em CRI, mas eu diria que a gente tem uma oportunidade muito boa no mercado de ajuste, de estratégias. Então, que o investidor institucional é naturalmente diferente, do investidor pessoa física, em que a gente possa adequar produtos no mercado com o interesse, ou levando em consideração o interesse do investidor institucional, que tem peso, tem experiência, tem conhecimento, E eu coloco muito importante a análise do lastro, Como é que ele se comporta? Porque, na verdade, o investidor vai continuar tendo uma certa não ingerência, mas uma participação na gestão, ou querendo entender como isso funciona, por conta do escopo que já trabalha e por conta do conhecimento adquirido ao longo de tempo de gestão. Acho que é um pouco diferente isso do investidor normal, e que o mercado precisa se adequar e oferecer algumas alternativas, quem sabe mais montada a quatro mãos do que um produto natural de prateleira.
Certo, Silvio, Rodrigo, Daniel, aqui teríamos diversas outras perguntas para a gente continuar absorvendo o conhecimento de vocês aí por um longo período, mas atropelamos já aqui a nossa previsão inicial de 1 hora, então já vou passar a palavra para a Andréia e muito obrigado pela participação de vocês. Bem, a discussão estava tão boa que eu continuaria aqui por horas. Eu acho que é um setor de um investimento, setor imobiliário para a fundação, é um setor que a fundação tem que olhar, tem que analisar os investimentos que ela faz, girar a sua carteira. Então, assim, eu ficaria aqui por horas conversando com vocês, que é muito interessante esse setor para nós. Então, mas como deu o horário, eu queria agradecer a participação de todos, do Rodrigo, do Daniel, do Silvio. É muito importante ter essas conversas com vocês. E assim que a gente tiver novas discussões, novos temas que a gente vai divulgar, a gente informa a todos os participantes e a plateia. Eu queria agradecer a todos pela atenção e a dar uma boa tarde e um bom final de semana para todos. Obrigado a todos. Obrigado. Parabéns aí pelo protagonismo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Daniel, Silvio, Vilela, Fabiano, Andréia.